Olá, irmãos, continuando com o livro de Lucas, nós tínhamos terminado a parte de Rico e Lázaro, né? E começamos aqui terminamos o 16, começamos o 17, acerca dos escândalos, do perdão, do poder, da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venha um é possível. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele que por quem vier. Então, o que Deus quer, o que a palavra quer dizer aqui? É impossível que o mal venha, né? É impossível que as coisas ruins venham, né? Mas ai daquele que por quem trazer a maldição, o pecado, as drogas, matar. Ai, por quem trouxe, vai ter que fazer um acerto grande, né? Melhor lhe fora que ele pusessem ao pescoço um mó e a tafona e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos, um só desses pequenos, né? E quantos youtubers, quantos juízes, quantas pessoas, os políticos, né, desviam a muitos, né? Os reis aí, os presidentes, nossa, vão fazer acerto difícil, né? Parece que não, mas vai ter um acerto difícil para esses irmãos. Só ver que eu perdi onde é que eu tava aqui. No mar. 3 agora. Olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele fizer alguma coisa para você de errado, né? E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos do Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesse a fé de um grão de mostarda, direis a esta amoeira: descarrega-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Não é bem assim, né? Essas coisas não foi colocado por Jesus aqui. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, tudo aquilo que a gente faz, né, irmãos? Muitas vezes eu não tenho muita coisa grande assim da parte de Deus para fazer, mas aqueles irmãos, imagine, pense o Papa, pense um padre, pense um dirigente espírita que tem bastante responsabilidade da igreja evangélica. Pense que ele acha assim: eu tenho tanta coisa para fazer, mas é um servo inútil, né? Porque ele só está fazendo aquilo que era para ele fazer. Ou nas outras encarnações ele foi muito mal, ele só está pagando, só está acertando, vindo fazer o acerto do que ele deixou de fazer nas outras vidas que ele já teve, né? Por isso que nós somos considerados servos inúteis, né? Nós podemos fazer achando que estamos fazendo muita coisa, mas na verdade estamos fazendo só aquilo pouquinho que é para nós fazer por misericórdia de Deus. Então, irmão, não vá pensar que você faz muita coisa para Deus assim, porque você só faz o mínimo possível, tá? O mínimo, o mínimo. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos vossos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, a pés de Jesus, né, com o rosto em terra,
dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Quer dizer, os próprios judeus não vieram, mas o estrangeiro que não era judeu veio, né, voltar, agradecer a Jesus. E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, aqueles que muitas vezes, né, são de uma igreja, né, de algum lugar, né, tem a benção e não dão valor, né? E a pessoa muitas vezes de fora tem uma benção, tem a benção grande e não dá um valor, mas tem uma pessoa de fora que dá uma benção, tem uma benção pequena, um milagre pequeno dá um valor. E também pode ter um milagre grande também, né? Também dá bastante valor. Então aqueles que já são, vamos dizer assim, é difícil eles dar valor, é difícil eles ver a grandiosidade do que Deus tem feito, né? E aquele que não tem nada, quando tem alguma coisa, ele dá glória a Deus, porque quase não tem. A vinda súbita do reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior, então você não vai ver nada grandioso, nada suntuoso, nada bonito, pelo menos não com esse bonito, essa beleza que a gente está achando, essa suntuosidade que nós estamos achando que, né, que somos criados no mundo. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Porque Deus criou nós, então, né, se nós fazermos as coisas certas, nós já vamos para o reino de Deus, né? Não precisa ele vir, porque ele não vai vir, né? É nós é que, se nós fizermos as coisas certas, nós é que vamos até. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então, vamos fazer que vai ser tanto sofrimento, né? Que vão querer que apareça alguém falando de Deus, apareça alguém fazendo alguma coisa boa, né? E não haverá. E dir-vos-ão, quer dizer, vos dirão, ele aqui ou ele ali, e não vedes nem os cigais. Então não vai aparecer ninguém, não ter sinal, não vai ter nada. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então ele vai sofrer bastante, né? Mas como sofreu, padeceu, né? Sofreu bastante. Mas o Filho do Homem virá. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, de Jesus. Ele se falava que era Filho do Homem, né? Comiam, bebiam, cantavam, casavam e se davam assim em casamento, e até o dia de hoje em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu de todos. Os irmãos espirituais estão falando, né, que a gente vai começar da agora para diante. 2022 começou, até 2057 vai vir bastante tormenta, vai vir bastante dificuldade no mundo, né, para ver se o povo se arrepende e se volta para Deus, né. Mas acredito que não vão se voltar. Aí vai passar até 2057, de 2057 para 300 anos, nós estamos em 2022, vai dar 30 anos. 30 anos para 300, vai ficar mais 270 anos, né? Porque daí daqui 300 anos vai vir aquele planeta que eu já falei em outros vídeos, né? O planeta Chupão, que é o inferno, que é o inferno, as pessoas que foram para os irmãos foram para lá, né? E então nós temos aí a humanidade, né? Entre reencarnação, uma reencarnação e outra, nós temos aí 300 anos. Porque Deus não faz as coisas corretas, Deus dá um tempo, né? Diz, acho que Isaías profetizou a vinda de Jesus e como ele seria, sei lá, estava ouvindo hoje naquela plataforma de oração da Sônia, acho que 800 anos antes de Jesus nascer. Então Deus dá bastante tempo, né? Então Deus já deu um monte de tempo, já veio Jesus, já veio tanta gente, né? Tantos irmãos queridos que já vieram, Chico Xavier e tantos outros. Mas eles não querem saber, a maioria não quer saber. Então daqui 300 anos vai vir alguma coisa bem ruim, só que até chegar aos 300 anos já vai passar bastante coisa ruim. Então vai ter bastante ceifa, né? Vai ter bastante irmão vai ser colhido, vai ser desencarnado até 2057 e continuarão até 300 anos de 2022 até completar 300 anos.
Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, né, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, se há de manifestar, tem que entender assim, na minha opinião, né, irmãos? Não é que Jesus vai vir, porque ele não vai vir, mas se manifestar assim com as dificuldades, né, que vai começar a acontecer nesses 300 anos ainda. Então, essa é o Filho do Homem que vai vir, né? Neste dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la. Porque se você fizer a vontade de Deus na terra, irmãos, fizer tudo certinho, a vida muitas vezes não vai ter graça, né? Porque você não vai ter você não vai poder se prostituir, não vai poder ter vários companheiros de sexo, não vai poder beber, não vai poder fazer festas, churrascos, fazer ir na praia, fazer um monte de coisa errada, passar os outros para trás, né? Que é o que as pessoas gostam de fazer. Então por isso que você vai ter uma vida ruim, né? Então você vai perder a vida aqui. Para servir a Deus, você vai perder a vida aqui. Você não vai ter as coisas, não vai poder fazer as coisas que eles fazem aqui. Por isso que quem perder a vida aqui, achá-la-á no reino dos céus. E quem achar a vida aqui, fazer tudo, perder a vida nos céus. Porque daí não quis saber de Deus, não quis saber das leis de Deus, né? Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, e um será tomado e o outro será deixado. Isso aqui pode ser também do tempo daquele planeta chupão, né, que vai vir, né? Porque aquele estiver encarnado, mas o planeta estiver vindo, eles vão ser desencarnados e o espírito vai ser tomado, né? Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? Ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão aqui as águias. Então, onde tiver o pecado, onde tiver as coisas mundanas, né, ali se ajuntarão as dificuldades. Acho que dá para ler mais esse daqui. A palavra do juiz iníqua. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Ué, parece que tá falando de hoje, né? Nossa, quantos juízes, policiais e doutores da lei não respeitam, não creem, não estão nem aí, né? E nem o homem, nem a Deus, nem o homem, né? Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Tardio no sentido, né? As tomadas de Deus sempre no momento certo, mas a gente acha que é tardio, né? Então, se você bastante orar, fazer a vontade de Deus, estar junto, fazer tudo que Deus pede, né? Nos evangelhos, tudo nas obras de Kardec, os 10 mandamentos, o céu sempre vai estar aberto para você. Pode não ser do jeito que você quiser, mas é o jeito que Deus vai fazer, porque é melhor, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, depois que passar todas essas transgressões, essas dificuldades, né? Por exemplo, o pessoal estava em Sodoma e Gomorra, não dava crédito para nada, né? Aí quando veio a desolação, aí começaram a se arrepender, mas já é tarde. Pompeia. Pompeia era uma cidade, né? Onde é que foi? Os romanos tomaram lá, faziam um monte de coisa, que nem Sodoma e Gomorra. Veio o Vesúvio lá, o vulcão, né? Entrou em erupção, destruiu tudo. Mas ele dava sinais, né? O Vesúvio deu sinais um monte de tempo. E ninguém quis saber, a cidade não se arrependeu e foi consumida pelo enxofre, né? Pelo fogo, né? Porque daí do vulcão sai enxofre, um monte de coisa, né?
Dá para ler acho que mais um aqui? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram judeus e desprezavam os outros. Então, você tem que amar a Deus, ao teu próximo como a ti mesmo, né? Não despreze ninguém. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele por quem qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então acho que o recado é claro aqui, né, irmão? Não queira se exaltar, não queira se achar o bom, não queira fazer as coisas dizendo que você é o melhor, que você será rebaixado. Principalmente, né? Aí quem tem poder, os youtubers, os espíritas, os católicos, os padres, né, que tem poder, vai lá, fala alguma coisa errada, persegue, né? E como ele tem bastante seguidores, todo mundo vai por ele, né? Só que ele está ensinando errado. Então ele vai ser humilhado porque ele se exaltou e estava se achando, né? E o perseguido será exaltado porque estava sendo perseguido. Tá bom? Paramos aqui então no 18:15. Jesus abençoa os meninos. Então Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus.